Quando os amonitas viram que os sírios tinham fugido, eles também fugiram de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Depois disso, Joabe voltou a Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para convocar os sírios que estavam na região do rio Eufrates e que eram comandados por Sofaque, o chefe do exército de Hadadezer. Ao ser informado disso, Davi reuniu imediatamente todo o Israel, atravessou o Jordão, foi ao encontro deles e se pôs em formação de batalha. Davi se pôs em formação de batalha para enfrentar os sírios, e eles lutaram contra ele. Mas os sírios fugiram de Israel. Davi matou 7.000 condutores de carros de guerra sírios e 40.000 soldados a pé. Matou também Sofaque, chefe do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram imediatamente paz com Davi e se tornaram seus súditos. E a Síria não quis ajudar novamente os amonitas. Toda essa guerra se iniciou por causa do rei dos amonitas, Hanum. Ele se tornou rei depois da morte do seu pai, Naás. Davi ficou sabendo da morte do rei e enviou seus servos para consolar Hanum, pois sabia que seu pai era uma boa pessoa. Mas Hanum entendeu errado as intenções de Davi, ouvindo seus príncipes que o induziram ao erro, causando a humilhação dos servos de Israel. E nisso se iniciou uma guerra de Davi contra os amonitas e o exército sírio, que Hanum contratou. Mesmo depois da derrota contra os israelitas, o exército de Hanum viu os sírios fugindo e fugiram também. Mas os sírios ainda tentaram derrotar Israel. Quando o pior aconteceu e o chefe dos exércitos dos sírios morreu, então fizeram as pazes com Davi e não iriam mais ajudar os amonitas. Quando buscamos Jeová, diante de qualquer situação em nossa vida, precisamos separar nossos erros, buscando discernimento e sabedoria, para que possamos evitar erros ou repará-los sem causar mais danos. Precisamos ter humildade para admitir o erro, aceitando a disciplina de Jeová, pois ele é justo. Com os amonitas, aprendemos como não deve ser feito. Primeiro, eles causaram uma enorme guerra por um mal-entendido. Segundo, o rei em nenhum momento foi humilde, não perguntou para Davi quais eram as suas intenções, diferente de Davi, que agiu com bondade, querendo consolá-lo pela morte de seu pai, Naás. Terceiro, contrataram o exército sírio para a guerra, levando à destruição de muitas vidas. Quarto, mesmo depois da derrota e de todo o estrago feito, não reconheceram o erro, agindo com muita insensatez e falta de empatia. Quinto, induziram outras pessoas ao erro, pois se não tivessem iniciado a guerra, muitas vidas sírias não tinham sido perdidas e nenhuma guerra iria se alongar. Podemos aprender com os sírios como não devemos nos aproximar de más companhias, ir a lugares desagradáveis, apoiar algo ou alguém que não está no caminho de Deus, mesmo depois da derrota contra eles, ainda persistiram na guerra e o chefe morreu. Então se arrependeram, percebendo que os amonitas os levariam à destruição. Jeová, pela sua misericórdia, perdoou os sírios, pois os mesmos se arrependeram, escolhendo o caminho de Deus. Portanto, não precisamos esperar o pior acontecer para nos arrependermos. Continue buscando a Jeová, e ele tem um enorme prazer em te advertir com todo o carinho dele, pois quando erramos, ele também se sente triste. Se agimos com discernimento e sabedoria, vamos conseguir reparar nossos erros com a permissão de Deus. Assim, o nosso erro se transforma em aprendizado para não cometermos mais, se arrependendo verdadeiramente. Quanto mais rápido consertarmos nossos danos, menos consequências negativas irão acontecer com nós e com o próximo. Deus, consequentemente, se alegrará muito. Continue agradecendo a Deus pelas vezes que você consegue enxergar um erro seu e aprender com ele, e peça para que ele te mostre os seus erros quando você não consegue identificar.